E vem conferir uma crítica com spoiler de Capitão América Admirável Mundo Novo. E chegou nos cinemas na última quinta-feira o filme Capitão América Admirável Mundo Novo. E eu trouxe uma crítica aqui pro canal, onde eu falo, sem spoilers, o que eu achei do filme. E agora chegou a vez de falar com spoiler. Mas esse filme ele vai ser uma crítica um pouco diferente. Geralmente o que eu faço quando eu faço uma crítica com spoiler? Eu tento resumir tudo o que aconteceu no filme, e ao mesmo tempo trazendo opiniões sobre essas coisas. Aqui vai ser um pouco diferente, porque os spoilers desse filme são muito fracos. Afinal, a maioria dos principais spoilers do filme, como o Hulk Vermelho, como o Líder e algumas outras escolhas, estão todas no trailer. Então a partir daí, eu acho que é melhor eu pegar em tópico. Então eu vou falar o nome de um personagem, vou falar mais ou menos a função dele dentro do filme, as grandes surpresas que aparecem por trás dele, e aí eu vou falando dos spoilers e comentando o que eu achei. Começando, obviamente, com o Sam Wilson, o Falcão. Bom, o Sam Wilson é ex-Falcão e agora Capitão América. Ele já tinha sido introduzido como Capitão América desde a série Falcão e o Soldado Invernal, e a partir daí agora ele é o Capitão América. Bom, sobre o personagem em si, o filme ele consegue apresentar ele, e eu acho que o ator que faz ele, que é o Anthony Mack, vai muito bem no papel de Capitão América. Eu acho que ele consegue mudar um pouco aquela postura que ele tinha de Falcão, de ser mais irônico, e agora ser realmente um capitão mais envolvente, um capitão realmente que mostra liderança. Tanto que, para quem não sabe, e aí começa um dos spoilers, um dos motivos dele ir conversar com o presidente seria realmente o fator dele querer que o Capitão América comece os novos Vingadores. Então a partir daí, isso já é o primeiro spoiler. Os Vingadores vão voltar, a gente sabe, mas a gente não sabia o que tinha acontecido com eles. Ele já mistura com aquela cena das Marvels, da Kamala Khan, indo encontrar com a Kate Bishop, chamando ela pra entrar nos Vingadores, criar um grupo de Vingadores. Então tá tudo se ligando pra realmente criar essa nova equipe de Vingadores, que pelos nomes apresentados até agora parece ser bem fraca. Só que ele consegue meio que nesse filme ter que ter esse papel de liderança, ter esse papel de, olha, ele está mais maduro, ele já está sentindo um pouco menos o fardo de ser o Capitão América, em certos pontos do filme ele consegue apresentar isso, e a partir daí apresenta os Vingadores para ele. Bom, eu acho que o grande problema desse filme em relação ao Sam Wilson seria a forma como eles não conseguem fazer um discurso evoluir. Porque aí entra um outro spoiler, porque o filme ele divide em duas partes. A primeira parte é um homem negro sendo Capitão América. Como que o mundo vê isso? E a segunda discussão importante seria se ele deveria ou não usar o soro. Porque no começo ao final do filme ele acaba apanhando da maioria dos personagens que aparecem, e mais do que isso, ele acaba não sabendo se ele consegue ser um Capitão América mesmo. Então ele acaba duvidando se tem o soro. Na primeira parte, eu acho muito repetitiva. Eu acho a discussão válida. Um Capitão América negro, então a partir de como a sociedade vê isso. Isso eu acho muito legal, muito interessante. Mas o problema é que esse discurso já está ficando repetitivo dentro do MCU. Se fosse a primeira vez que eles apresentassem essa ideia, ia ser perfeito. Agora, a série do Falcão Soldado Invernal já apresentaram isso. Ele é a primeira vez que ele pega o escudo do Steve, ele menciona sobre isso. Ou seja, o personagem precisa fluir. O personagem precisa evoluir o discurso, evoluir a ideia principal envolvendo isso. Você pode continuar colocando como na cerne do personagem a discussão dele, da insegurança dele ser um homem negro, tendo que proteger todos os Estados Unidos. Isso, tudo bem. O problema é, evoluir o discurso. O discurso parece que nunca evolui nessa parte. Na parte do soro, ela é mal trabalhada, ela é mal desenvolvida, com uma das melhores cenas do filme. Porque, outro spoiler, o Buck, o Soldado Invernal, acaba aparecendo no filme, numa sequência que envolve depois que o Joaquim quase morre. Nessa sequência, o Buck e o Capitão América acabam discutindo o que eles acham do soro. Porque o Buck tem o soro, enquanto o Sam não tem. Então ele tem essa discussão, essa parte é muito interessante, é muito bem feita. Só que essa sequência é muito boa porque os atores têm muito carisma, tem muita química e o diálogo funciona bem. O resto do filme não discute muito bem isso aí. Então o filme tem essa surpresa, mas nada funciona. Então como Capitão América, eu gosto do Sam Wilson como Capitão América. Desde os quadrinhos passando pro cinema agora. O ator tá muito bem, que é o Anthony Mack. Mas os discursos envolvendo os personagens não funcionam. Porque a parte do principal discurso já tá repetitivo dentro do MCU e o outro é muito mal desenvolvido. Então esse é o primeiro ponto envolvendo spoiler. O Buck aparece, você também tem os Vingadores voltando em relação... Agora ele vai aceitar, porque no final do filme ele também fala que vai aceitar. Já que eu falei do protagonista do filme, agora eu vou falar do principal antagonista do filme, que é o Líder. O Líder é um antagonista que apareceu lá no filme do Incrível Hulk e agora ele volta como um vilão. Bom, sobre o Líder nesse filme como um todo...
O General Ross prendeu ele e utilizava ele para poder fazer com que ele se mantivesse vivo. Para quem não sabe, essa é a grande premissa do filme. O General Ross está morrendo, ele usa a grande inteligência do líder para manter ele vivo. O líder cria pílulas, essas pílulas fazem com que ele continue vivo, mas o que ele não sabe é que essas pílulas têm pequenos raios gama que vão fazer com que no final do filme ele se transforme no Hulk vermelho. E a partir daí fica todo esse plano do líder em volta do Sam, onde ele tenta fazer com que o Ross ele solte toda a raiva que todo mundo tem sobre ele e saiba que ele tem um monstro dentro dele e aí ele vai virar a coisa que ele mais odeia, que é o Hulk. O conceito dentro do líder ele é muito interessante. A ideia do, olha, você vai virar o que você mais odeia, eu acho incrível esse discurso. Foi bem trabalhado? Não. E eles iam mais profundo, numa coisa mais séria sobre isso? Não, porque a Marvel eles vão entregar um filme padrão, eles não vão ir tão fundo essa coisa de o criador e a criatura, o conceito de ele é o Hulk vermelho, ele vira o Hulk, que é a coisa que ele sempre caçou. Ele é conhecido como Thunderbolts, o caçador de Hulks. Ele virou um Hulk. Tudo isso é muito interessante, mas o filme, obviamente, não consegue discutir. Muito porque o roteirista é muito ruim, mas mais do que isso, o vilão é muito fraco. O líder, ele é um vilão incrível nos quadrinhos, ele tem um grande potencial, ele é o cérebro contra os músculos. Enquanto o Hulk é o músculo, o líder é o cérebro. E o líder é um dos principais vilões do Hulk, não do Capitão América, Sam Wilson. Mas o grande problema é, o roteiro não consegue trabalhar bem esse personagem. Então, tudo que ele faz parece uma grande conveniência de roteiro para as coisas fluírem. Tanto que a ação final do filme, o líder não aparece e não se envolve. A forma como ele trabalhar nessa parte também, eu acho muito ruim. Então, esse problema do líder, ele consegue fazer com que o Hulk vermelho exista, o motivo do Hulk vermelho existir por ele faz sentido, a desculpa é boa, e essa coisa de um cara super inteligente, como um cara que só é músculo, poderia ser muito interessante, muito mal trabalhado. O ator não tem muito o que fazer, porque o roteiro não ajuda ele, e de novo, ele só aparece para fazer conveniências de roteiro. E já que eu mencionei o Hulk vermelho, a gente vai falar do Hulk vermelho. Porque até agora a gente tem um protagonista que ele tem coisas interessantes, mas é muito mal trabalhado ao longo do filme. Um vilão tenebroso na forma como trabalham e desenvolvem ele ao longo do filme. E você chega no Hulk vermelho. Hulk vermelho que era pra ser a surpresa do filme. Quando você vê narrativamente, você vê que o filme vai preparando pra você ter uma surpresa do Hulk vermelho. Afinal, você aprende com o Ross que ele tá diferente, que ele virou presidente. Você vê que ele tem uns ataques quase cardíacos. Você vê que ele quase morre. Aí no final você vê que ele tá virando o olho. E aí pra você no cinema pensar, nossa, será que ele vai virar o Hulk vermelho? E o roteiro, ele te constrói pra chegar nesse ponto. Mas o que adianta um diretor e um roteirista pensar em todo um filme para ter um mistério do Ross até ele virar o Hulk vermelho, se revelaram no pôster, no trailer, tudo isso perde todo o impacto. E o Hulk vermelho em si, eu nem acho ele ruim visualmente. O que eu acho ruim é a forma como, alguns momentos, o CGI fica terrível em volta dele. Eu não acho que ele tem o impacto que deveria ter. A luta dele com o Falcão não é boa. O CGI prejudica. E aí o Ross, que ele... Como eu falei, eu vou repetir o que eu falei do líder. A ideia em volta do personagem é muito boa. E é muito boa porque ele é o cara que odiava Hulk e virou o Hulk. Então é muito interessante, mas como um filme trabalha é ruim. E ainda por cima tem um subplot envolvendo a Beth, inclusive a Liv Tyler volta como Beth, a Liv Tyler que não vive o personagem dela desde o filme do Incrível Hulk, e é muito legal ver ela de volta. Eu gosto da Liv Tyler, mas a premissa do General Ross com a Beth, que é o pai e filha, é muito mal trabalhada também. Ele começa o filme falando sobre isso, o filme não desenvolve essa ideia em momento nenhum, e no final ela reaparece. Também é muito ruim. É aquela surpresa, outro spoiler que eu tô falando do filme, que também não é bom. Hulk vermelho em si, conceitualmente, visualmente não é ruim, mas o CGI às vezes atrapalha. Inclusive, tem hora que o Hulk ele é maior que a Casa Branca, e tem hora que ele é menor, quase o tamanho de um carro. Essa coisa também de dividir tamanho me incomoda, porque aí realmente não faz sentido. Então, o Hulk vermelho é aquela coisa, ele é a grande surpresa, mas o filme tava tão fraco que até ele perde o impacto. Próximo cara, aí vai um elogio pro filme, é o Joaquin. Eu acho que o Joaquin, ele tem muitos diálogos positivos, isso estraga um pouco o personagem, mas o ator é muito bom e a química com o Falcão é muito boa. Como eu falei, a grande spoiler envolvendo ele é que ele quase morre. Eu não gostei muito da forma de como eles quiseram colocar esse drama. Até porque, quando você pega esse filme, você vê que ele é uma grande cópia em vários sentidos do Capitão América Soldado Invernal. Desde a parte que envolve o trio que fica junto, desde a parte que envolve o líder, desde a parte que envolve o grande cérebro por trás de tudo. É uma cópia do Capitão América Soldado Invernal, só que uma versão ruim, em vários pontos mesmo. E o Joaquin, ele é um ótimo sidekick, como o Sam era um sidekick pro Steve. Só que aí quando você pensa, você vê que precisava ir além, eles não conseguem ir além. Joaquin é um personagem interessante, o ator é bom, a química do Joaquin com o Sam é boa, mas o personagem tem alguns pontos que irrita e ele quase morre. Esse é o grande spoiler, com os Celestiais em volta. Inclusive, esse é outro spoiler que pode ser falado aqui. Os Celestiais realmente são divulgados no trailer, falam que existe uma ilha celestial, tem o Vibranium, e a partir daí, tudo isso era pra ser surpresa.
Tudo isso era pra ser surpresa. Quando eles mencionam Adamantium, quando eles mencionam Celestiais, quando eles mencionam Hulk vermelho, são elementos que o filme queria fazer surpresa, só que ninguém avisou pros caras que ia criar o trailer, então eles colocaram tudo lá e perdeu toda a graça. Eu queria falar também um pouco sobre o Isaiah Bradley, porque ele é acusado de quase matar o presidente, ele é preso, ele fica o filme inteiro quase preso. Bom, o Isaiah Bradley, ele é outra coisa que envolve como o roteiro desse filme é ruim. Porque o Isaiah Bradley é um personagem muito interessante. O primeiro Capitão América que foi... primeiro Capitão América não, ele foi um Capitão América, um experimento para ser um Capitão América. Foi preso, torturado, né? E aí coloca ele na prisão de novo. Isso aí, tudo bem. Se o filme desenvolvesse isso, colocasse um drama em cima disso, seria legal. Só que, de novo, o filme é um filme da Marvel que quer manter panos quentes. Então ele nunca vai a fundo nisso. Porque ele tem medo realmente da repercussão que pode ter. Então o filme sempre fica na dele, sem querer ir muito a fundo em assuntos tão polêmicos e tão espinhosos. Então o Isaiah Bradley meio que é jogado de lado. O Isaiah Bradley tá nesse filme para voltar com o discurso que ele já tinha feito e encerrado de forma muito boa na série Falcão e Soldado Invernal. Só passei ele rápido, porque realmente é um personagem interessante, que poderia ajudar muito o Sam, no conceito dele ser negro como Capitão América, e simplesmente é jogado fora. E eu ia terminar dos personagens falando da Ruth, porque a Ruth é uma personagem que foi uma surpresa, porque ela não sabia que ela estava no filme, e ela é uma ex-viúva negra. Mais um elemento que é jogado na tela. Ela é uma viúva negra, e você nunca vê isso em ação. Quando ela vai entrar em ação, você acha que ela vai te ajudar muito. Acho que por ela ser mais viúva, vai ter elementos interessantes, e o filme também não sabe usar. Quase nada esse filme sabe usar tão bem como poderia ser. E aí entra um ponto sobre, de novo, a Ruth, porque, de novo, é um paralelo, um espelho narrativo de um filme com o outro. Quem é o trio do Capitão América Soldado Invernal? Capitão América, Steve Rogers, Viúva Negra, que é a Natasha Romanoff, e você tem o Sam Wilson como Falcão. Qual que é o trio desse filme? É a mesma coisa. É a Ruth como Viúva Negra, como uma ex-viúva no caso, Sam como Capitão América e Joaquim como Falcão. Tentam imitar o trio, tentam imitar essa coisa de ter um problema interno, porque no Capitão América eles estão fugindo da SHIELD, por causa que ele descobre que é a Hydra. E nesse caso aqui, a gente descobre que o governo dos Estados Unidos está sendo... tem gente por trás querendo destruir tudo. É o mesmo plot, só que de forma ruim, de forma mal trabalhada, até quase morte. O filme cai nesse clichê e não sabe usar. E a Ruth é muito importante por isso. E ela também é uma decepção, porque ela é uma personagem que... eu não gostei muito da atriz, mas quando você pensa no filme em si, ela poderia ser melhor usada, uma outra Viúva Negra. Talvez lá pra frente, conhecendo a Helena, seria muito interessante, mas não. Ela só tem uma cena legal, que é quando ela menciona o Bucky, porque ela vê o Bucky e obviamente ela tem uma admiração pelo Bucky por causa do lugar que eles vieram. Mas, de novo, até isso é jogado fora. E aí o filme termina com uma cena pós-créditos, que é o Sam indo visitar o líder na prisão, e ele fala que vai vir pessoas de outro mundo. Uma cena que você não precisa perder tempo vendo. No fim, eu terminei o filme dando 4, e hoje eu já baixaria pra 3,5. Ele é um filme que pra mim não funciona de maneira nenhuma. E quanto mais eu penso, menos eu gosto. E os spoilers, você viu que foi pouco, porque a maioria dos spoilers já está no trailer. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Capitão América Admirável Mundo Novo? Qual surpresa você mais gostou? Qual surpresa você menos gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.